Olá, muito boa noite. Olá, amigos do Centro Espírita Luz e Conforto. Olá, amigos internautas. É um prazer estar aqui de novo. Agradeço ao pessoal do Luz e Conforto pelo convite para falarmos um pouco do Evangelho, reflexionarmos sobre o Evangelho, a doutrina espírita. Hoje o tema que trazemos aqui chama-se As Tribulações e as Tentações são amigas. Ela é baseada na carta de Tiago e escrita por Palhano Júnior. Muitos espíritas, eu tenho a impressão, como eu, até pouco tempo atrás, até agora, não conhecem ou não ouviram falar de Palhano Júnior. Palhano Júnior é um mineiro que nasceu em cidades de Minas, viveu ali por várias cidades aqui em Minas e depois se transferiu para Vitória do Espírito Santo. Desde cedo começou na doutrina espírita e se tornou um grande trabalhador, um grande divulgador da doutrina espírita. Foi da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundou centros e escreveu alguns livros. Dentre eles, esse livro que nós trazemos aqui, que é a Carta de Tiago. A Carta de Tiago nada mais é que uma epístola que é dita e reconhecida como sendo de Tiago. Tiago foi um discípulo de Jesus, era irmão de João Batista, e foi um daqueles que foi escolhido para acompanhar Jesus na transfiguração do Monte Tabor. Para vocês terem uma ideia, muitos talvez não se deem conta de que Tiago, quem foi realmente Tiago? Ele, por alguns, ele era conhecido como o irmão de Jesus e era também conhecido como justo pela sua espiritualidade, pela sua pureza de ações, de comportamento. Alguns dizem que ele foi a verdadeira coluna da igreja nascente de Jerusalém. Então é uma boa referência. Eu recomendo, quem quiser ler a epístola de Tiago, ela está junto com a epístola aos Hebreus, é logo após, e são apenas 5 capítulos, mas muito profundo. Bem, vamos ao assunto. Se a gente for ver logo no primeiro capítulo de Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago escreveu: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Veja bem, quando ele fala que nós devemos ter gozo, satisfação, quando virem as tentações, então, evidentemente, que elas devem ter um sentido diferente do que normalmente colocamos a elas, ou lhes dirigimos. Porque nós, principalmente alguns irmãos de outras igrejas, de outras também cristãos, eles muitas vezes falam, Deus abençoou. E quando eles falam que Deus abençoou, quer dizer que ele está bem com a família, que ele está bem profissionalmente, que ele está bem financeiramente, que ele está feliz. E nós entendemos que essa concepção não está muito correta, muito fechada, muito completa. Porque nós sabemos que Deus, ele tem caminhos diferentes, ele espera situações diferentes de nós aqui na Terra. Quando a gente verifica, analisa a nossa vida aqui como extremamente materialista, pensando só na matéria, muitas vezes nós teríamos que ser abençoados exatamente nessas condições, de ter a economia em ordem, o saldo bancário em ordem, a família em ordem, os bens em ordem. Mas nós sabemos que não é só isso. Aliás, é bem diferente disso. Nós entendemos que a nossa vida aqui é muito passageira, é muito fugaz. E nós viemos aqui para aprender, para trabalhar o nosso espírito imortal. E muitas vezes, como é muito rápido essa experiência que nós temos aqui, nós temos que vivê-la numa disciplina, às vezes numa condição que ela foge um pouco
do prazer, das conquistas da matéria, né? Ela tem que transcender a isso. Então, quando ele diz então que nós devemos estar felizes quando nós somos tentados, quer dizer que realmente, como o nosso tema, título diz, as tribulações e as tentações são nossas amigas. Veja bem, então nós temos que mudar a forma de encará-las. E o Palhano Júnior, o autor do livro, ele praticamente traduziu esse versículo da seguinte forma: quando toda espécie de tribulações, provações e tentações oprimem a nossa vida, meus irmãos, não as recebeis como intrusas, mas como autênticas amigas. Então, foi o Palhano Júnior que colocou ele até de uma forma generalizou, não só as tentações, como as tribulações e as provações, dizendo então que elas são amigas. Isso, meus irmãos, deve fazer a gente levar pelo menos a uma condição de resignação, né? De aceitar as coisas que nos acontecem, principalmente as mais desagradáveis, como importantes para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado, né? E então nós temos que transcender um pouco a ideia geral, a ideia, vamos dizer, mundana, de que nós devemos ter da terra os prazeres da matéria, dos sentidos, né? Das posses, das finanças. Nós devemos transcender isso, tem outras coisas por trás disso. Com relação a tentações, olha só, há também um conceito geral de quem está por trás das tentações são os espíritos malignos, né? Até pouco tempo atrás, eu estava conversando com um amigo nosso que é espírita, e ele estava, de certa forma, indignado com o seu protetor, com o seu anjo protetor, porque ele permitiu que ele fosse tentado a entrar num estado de desequilíbrio, de violência, de ódio, né? E nós estávamos conversando que os nossos protetores, os nossos anjos protetores, eles não estão aqui para nos ceifar das situações difíceis, estão aqui para nos ajudar a progredir. E é exatamente as tentações, de onde elas vêm? Elas não vêm externas, elas vêm de dentro de nós, né? São mazelas, são coisas antigas, são hábitos antigos, né, que a gente veio cultivando e que agora a gente tem dificuldade de desfazer deles. E que muitas vezes a gente acha que estão domados, mas na hora da prova, do testemunho, eles se manifestam, às vezes, com toda a força. Isso nos traz um mal-estar, um sentido de impotência, né? Mas isso também faz parte da nossa evolução. Nós temos que passar por cima disso e tentar de novo, até que eles venham de dentro e nós os dominemos. É interessante também que tem uma parte uma pergunta do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde se pergunta para os espíritos que se aquele que pensa no mal, se aquele que pensa em executar um ato criminoso, por exemplo, ele é tão condenável como aquele que pratica, que efetua o ato. E a resposta é realmente muito bem colocada. Aquele que pensa no mal, ele tem várias situações. Muitas vezes ele pensa no mal e só não faz o mal porque não tem oportunidade. Então, praticamente, ele pensar no mal está no mesmo nível daquele que executa o mal. Ele só não fez o mal porque não teve oportunidade. Mas tem aquele outro que pensa no mal e aparece a oportunidade e ele não executa o mal.
Então, ele está adiantado com relação àquele que já praticou ou que pratica o mal. Então, nós também temos que entender que vão brotar de nós as tentações e nós vamos ter que lutar com elas, contra elas, né? Para que a gente aprenda a dominar e aprenda a crescer naquela situação, naquela condição em que nós somos falhos, nós somos ainda imperfeitos, nós somos frágeis, né? Então vai ser exatamente nessas horas que nós vamos ter a oportunidade de vencer aquelas fragilidades e nos fortalecermos. E logo no versículo 3, Tiago coloca: sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E o Palhano Júnior, o escritor do livro aqui, diz: sabeis que elas vêm pôr à prova a vossa fé, originando a virtude da perseverança. Quem que vem pôr à prova a vossa fé? São as tentações, as provações, né? Que foram citadas no capítulo anterior. Então elas vêm pôr à prova a vossa fé. Realmente, qual o momento que nós vamos testar? Qual o melhor momento para testar a fé? É no momento da dor, da dificuldade, do desespero, né? da condição difícil. Que quando está tudo em ordem, está tudo equilibrado, nós estamos rodeados de amigos, seguros, filhos, felizes, a gente não é questionado com relação à fé. É a mesma questão da amizade, né? Quando você está feliz, você está bem de saúde, você está bem com a conta bancária, você está alegre, vocês estão se divertindo, você está cheio de amigos. Mas quando as dificuldades vêm para o seu lado, somente aqueles verdadeiros amigos é que ficam, né? Então são nessas situações difíceis que os verdadeiros amigos se manifestam. Vamos para a próxima. Agora em Tiago, epístola ou carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, ele diz: tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E para esclarecer um pouco, nós já falamos a passagem que o Palhano Júnior coloca baseada nessa: deixai-as progredir até que essa virtude ou perseverança esteja completamente desenvolvida. Depois vereis como se modificou para melhor a vossa maneira de ser com essa espécie de independência. Então, deixai-as progredir até que essa virtude e perseverança esteja completamente desenvolvida, e depois vereis como se modificou para melhor a vossa maneira de ser com essa espécie de independência. Então, através da paciência, né, do trabalho da paciência, você está numa situação que você lidando com uma virtude ou com uma deficiência que você já esperava ter superado, ter conquistado a virtude, de repente você falha. Então o que você tem que fazer? Perseverar, né? A gente tem que insistir, a gente tem que dar a volta por cima, não se desesperar e continuar o trabalho árduo dessa labuta, né? Esse controle, da busca desse controle, para que a gente vá vencendo aos poucos, até que chega o momento que a gente consegue a nossa libertação. Muito bem. E em Tiago 1,5, Tiago diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhes-á dada a sabedoria. Né? Tiago. E o Palhano Júnior complementa:
E se pelo caminho algum de vós não souber como enfrentar certos problemas particulares, só tem a pedir a Deus, que é generoso para com todos, não permitindo que ninguém se envergonhe, e pode estar certo de que será dada a verdadeira sabedoria. Olha que bacana. O que nós entendemos aqui? O que eles estão nos recomendando? O que é pedir a Deus? É orar, né? É fazer a prece. Então ele está dizendo, se em algum momento nós nos sentirmos impotentes, imperfeitos, incapazes de vencer aquela situação, desprovidos de sabedoria naquela situação, então nós devemos orar a Deus. Orar a Deus e pedir esta sabedoria, né? Que Ele não vai nos envergonhar, não vai deixar-nos passar vergonha ou fazer-nos passar vergonha por isso. Pelo contrário, Ele vai nos dar a sabedoria para que a gente consiga então se portar melhor nessa situação e encontrar a saída. Nós sabemos que a prece é realmente uma das grandes dádivas que Deus deixou nas nossas mãos, que é um meio de nós nos fortalecermos, de nós buscarmos as soluções, as respostas para situações difíceis da nossa vida. Mas não é simplesmente pedir qualquer coisa, né? A gente entende que se nós pedirmos uma posse, uma propriedade muito desejada, um carro, um valor alto na nossa conta, Deus não vai suprir nesse sentido, né? Ele vai sim, sempre nos dar a força, a coragem, a sabedoria, a inteligência para buscarmos as soluções e conseguirmos o nosso objetivo. Mas Ele não nos vai facilitar as coisas materiais, né? Ele não nos vai dar de mão beijada, porque tudo que Deus nos propõe e tudo que pedimos a Deus, Deus só realiza através do nosso concurso. Somos nós mesmos que temos que buscar, porque Deus precisa das nossas mãos operantes, do nosso corpo operante, nossa inteligência operante, para poder realizar as coisas que Ele quer que realize para nós, para o mundo, né? Então, aqui seria um lembrete importante da fé, né? De considerarmos a oração e a fé. Muito bem. Agora aqui nós colocamos uma passagem de João 14:1 para embasar tudo isso que nós falamos aqui com referência a Tiago. Jesus lá teria dito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha que mensagem das mais fortes, mais profundas, das mais esperançosas, né? Jesus que realmente se manifestou, o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro orientador, o nosso mestre, né? Que nos amou incondicionalmente. Não se turbe o vosso coração, diz para todos nós. Não se preocupe, né? Não se martirize, não se estresse. Crede em Deus, crede também em mim, que vocês não estão desamparados e nós vamos ajudá-lo a sair dessa situação. Gente, e isso é verdade, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Nós deveríamos sim ter essa fé. Ultimamente, muitas vezes eu sinto numa situação enfraquecido, com receio do que não acontece, meio preocupado com os resultados, e eu às vezes faço a seguinte oração: Deus, me perdoe por eu não ter a fé, a crença necessária no teu amor, na tua solução, na tua ajuda. Quer dizer, nós nos prejudicamos, porque quando a gente tem a fé, a gente entende que a nossa oração é aquela oração que
vai buscar a Deus acreditando que você vai conseguir. E aí então você já está favorecendo os mecanismos para a solução. E quando nós vacilamos na fé, somos como a onda do mar, também está nos evangelhos aí no Novo Testamento, que ela levanta e volta e não sai do lugar, né? Que oscila para cima e para baixo e não vai ao lugar nenhum. Então, é importante nós não esquecermos isso, nesse momento que nós estamos passando, essa prova dura, de certa forma, para a humanidade toda, né? Mas, certamente, das mais proveitosas, das mais ricas para o nosso aprendizado. Então, que a gente use da nossa fé, use da nossa força, use da nossa coragem para poder aproveitarmos da melhor forma possível esse momento, né? Já que nós vamos passar por ele, que a gente passe da melhor forma possível e tire os proveitos necessários. Porque cá para nós já temos, com a idade, a gente vai tendo essa percepção, né? Enquanto não aprendermos o que precisa ser aprendido, o que acontece? Nós temos que repetir a lição. É como o aluno que se matricula numa determinada série e vai estudando melhor durante todo o ano, com atenção ou não, né? E chega no final, é colocado em prova. Se ele não aprendeu o mínimo suficiente, ele é, vamos dizer assim, condenado ou direcionado a voltar no começo e refazer a série toda, né? Então, assim também é conosco. Se nós não passarmos nos testes que nos são dados, se nós não reagirmos com uma certa coerência, nós somos fadados, muitas vezes, a repeti-los, né? Então, se pudermos, que a gente tenha outras provas, mas provas diferentes, né? Não repetir as mesmas. E olha também o que Paulo, né, o apóstolo dos gentios, coloca também na 1 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, somos abatidos, mas não destruídos. Ou seja, a gente muitas vezes é levado a condições de enfraquecimento, de abatimento, né? De chegar a cair no chão, mas nós não somos inutilizados, sempre tem como a gente erguer e continuar. O próprio Paulo, vocês se lembram dessa passagem, ele fala, né? Ele que sofreu várias prisões na divulgação do cristianismo nascente, foi apedrejado, foi surrado, foi ameaçado de morte, né? Ele dizia: tornai a erguer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e caminhai, né? Ou seja, há momentos que talvez a gente tenha que arrastar-se para frente, com os joelhos juntados, com as mãos cansadas, mas sem parar, porque se a gente parar e acomodar, pode ser que a gente fique preso naquele local que nós estivermos, né? Muito bem. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ou seja, Cristo veio e venceu o mal, nos deu o exemplo, né? E até mesmo se ofereceu em holocausto para nós, né? Para mostrar que a vida continuava,
que nós tínhamos esperança, né? Que nós não estávamos esquecidos da divindade. Pelo contrário, ele veio aqui para se misturar na gente, para mostrar que é como se Deus tivesse vindo aqui pessoalmente, embora nós sabemos que ele não era um Deus, ele era um irmão mais velho, né? Muito mais crescido, muito mais espiritualizado, muito maior na espiritualidade, na graduação espírita do que nós, né? Então, ele venceu e nos mostra que nós podemos vencer também. E não podemos esquecer que há 2000 anos, né? Há 20 séculos, ele lançou aquele chamado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve, e encontrarás refrigério para a vossa alma. Veja bem, nós só não estamos melhores, só não estamos mais tranquilos, mais em paz, porque ainda não conseguimos entender e aceitar isso na sua integralidade. Mas ele disse claramente que ele está aqui e que ele quer apenas que nós, que é o jugo suave, o fardo leve, que a gente aceite, respeite as suas leis que nos deixou aqui para facilitar a nossa vida, para facilitar os nossos relacionamentos e evitar problemas, evitar dores, evitar infelicidade. Mas nós, às vezes, não percebemos, e quando muito a gente aprende a lei, lê a lei, estuda a lei, mas não internaliza, né? E se a gente quiser fazer um resumo de tudo o que ele nos deixou, nós começamos, ou melhor, chegamos naquelas 2 princípios básicos da lei dele: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nesses 2 preceitos está toda a lei e os profetas. Então, nosso maior problema é realmente nos aceitarmos, nos amarmos e tratarmos uns aos outros como se fossem irmãos queridos. Então, só não estamos melhores, meus irmãos, por causa exatamente que nós não aceitamos esse jugo suave, esse fardo leve, né? Mas está em tempo, né? Qualquer momento é tempo. E Emmanuel, o instrutor do Chico, né? Ele disse: todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas farás sempre o melhor. E parece-nos, vamos fazer uma apresentação amanhã pela página do Centro Herculano Pisa aqui de Jundiaí, e vai ser exatamente buscando caminhos pós-pandemia. E nós fizemos uma enquete e o que a pessoa está sentindo de maior dificuldade e o maior aprendizado. E acredito que o principal problema que a maioria está tendo, ou que a maioria está narrando, seja paciência, né? Aqui fala que todo o progresso humano, Emmanuel está dizendo, surge da paciência divina. Então, muitas vezes nós queremos queimar etapas, nós queremos pular as etapas mais difíceis, onde nos incomodam, e por falta de paciência nós complicamos os resultados. Então, realmente, há momentos em que a gente tem que ter paciência e esperar, né? E esse é um desafio realmente que está ficando claro, né?
da maioria das pessoas nessa reclusão social, nessa mudança de hábitos, né? Nesse confinamento praticamente, né? Muitos deixando de fazer aquilo que fazia com tanto gosto, né? Aqueles hábitos, aquelas diversões, aquelas reuniões, e isso mexe realmente com a paciência. Mas talvez nós precisamos trabalhar mais isso. Chico disse que se nós fazermos coisas com paciência, a gente consegue todos os resultados que queremos, né? Então, realmente, precisamos trabalhar a paciência. Uma outra coisa que nos vem em mente é que tem um ditado popular que diz que o tempo é o melhor remédio. E se nós formos ver o que está por trás do tempo, está a paciência de esperarmos as coisas acontecerem dentro do tempo necessário, né? Nós já percebemos uma coisa: nós somos imediatistas. Muitas vezes nós queremos as soluções do dia para a noite, o mais rápido possível, né? Mas Deus tem outros tempos, né? Deus tem outros tempos, e nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente passa anos com uma alimentação inadequada, ou exagerada, ou desequilibrada, e de repente vem-nos um problema. Aí é um problema físico, e aí então é-nos receitado um remédio, uma dieta, e a gente faz por alguns dias e quer ter a solução daquilo que levou-se anos para ser implantado, né? Então nós precisamos ver isso. Existe uma medicina oriental, que é uma geração, são civilizações muito mais antigas que nós. Eles falam que para você obter a cura, muitas vezes você tem que usar do tempo, né? da insistência no tempo da aplicação do medicamento, da mudança comportamental, da mudança alimentícia, para que isso venha a fazer efeito. Não é simplesmente meses comendo inadequadamente e depois tomar uma dose única de remédio e ficar certo. Ou seja, a paciência é uma das coisas que precisamos ter para vencer esse momento. Então, voltando ao título original, as tribulações e as tentações são amigas. Ou seja, nós viemos aqui para aprender, para preparar o nosso espírito para voos e alçadas mais altos, maiores. E se nós viermos aqui e tivermos só facilidades, se nós não vivermos problemas de doença, problemas de família, problemas de comportamento, problemas profissionais, problemas de limitações, nós não vamos conseguir o aprendizado suficiente para isso. Então nós estamos vindo aqui para trabalhar o nosso espírito, que é o espírito imortal. E se nós somos imortais, nós vamos viver séculos de séculos e milênios. E comparado a milênios ou centenas de milênios de anos, o que é uma vida aqui na carne, aqui na terra? Como muitos dizem que é um dia, outros que é uma hora, e outros ainda dizem que a nossa vida aqui na terra é como um piscar de olhos na nossa existência. Então, se esse piscar de olhos não for aquele piscar tão bom, tão gratificante, tão confortável como nós esperávamos, nós temos que entender que muitas vezes o desconforto
desse piscar de olhos vai refletir na nossa eternidade muito mais positivamente do que se vivermos um piscar de olhos só preocupado no bem-estar, no conforto e nos prazeres e alegrias da carne, vamos dizer assim. Certo? Então é isso. Nós devemos respeitar as tribulações, entender que as tentações vêm de nós, brotam de nós, e não adianta a gente se recolher no monastério ou fazer isolamento social definitivo, né? Ir para o deserto, virar um eremita, porque enquanto não tiver pessoas perto de nós, talvez não manifestam as nossas deficiências, as nossas tentações. Mas a partir do momento que tiver o contato, vai se manifestar porque elas não foram tratadas. E quando Tiago diz que elas são amigas, ou Palhano Júnior coloca que elas são amigas, está querendo dizer isso, que se elas vêm para fora, é hora de tratá-las para que nós melhoremos e os resultados apareçam em nós e mudem a nossa vida a partir dessa melhora. É isso que nós temos a dizer para vocês, nossos amigos. Agradecemos a atenção. Como foi falado, se gostaram da mensagem, compartilhem no seu perfil, nos seus grupos, mandem para frente. E nós vamos agora fazer uma prece final, tá? E encerrar com uma prece. Convido a todos a diminuírem os seus ruídos ambientes, a luz, se possível. Vamos levar o pensamento em Deus, em Jesus. Pedir que mais uma vez estejam conosco, que possam envolver-nos na sua paz, no seu amor, na sua fé e na sua esperança. Que possam envolver todos vocês que estão nos seus lares, que estão nos ouvindo e intuindo, transmitindo essa força, essa fé, essa esperança, a certeza que estão sendo observados, que estão sendo protegidos e que o resultado de tudo isso será positivo para todos nós. Deus manda nos dizer que coloca nessa situação na certeza de que vamos vencer e na certeza de que vamos sair melhores da situação, que nós vamos sair vitoriosos da situação. Então pedimos, Senhor, muita fé, muita esperança, muita paciência para vencermos, para nos adaptarmos a novas situações. Força, coragem para tratarmos, Senhor, as tentações que ainda brotam de nós mesmos, para tratar as nossas mazelas, e que assim, Senhor, vamos percebendo mais que somos todos seus filhos, herdeiros da sua espiritualidade, da sua herança infinita, que somos todos irmãos entre nós e que precisamos trabalhar mais essa irmandade, mais esse relacionamento, mais essa aceitação, para que vivamos melhor e vivamos mais felizes nas condições que nós estamos, exatamente nas condições que estamos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos.